Boa noite, paz do Senhor. Estudando a Bíblia juntos, agora vamos estudar Provérbios 14. O homem sábio e a mulher sábia. O homem com a presença de Deus e a mulher com a presença de Deus. Eu, você e o Espírito Santo. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Glória a Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia, a pegar o seu caderno, o seu lápis ou sua lapiseira para você fazer as devidas anotações e começarmos o nosso estudo abençoado. O professor seja o nosso querido e amado Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então a mulher sábia, a mulher que tem a presença de Deus, a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Minha amada, querida irmã, aqui o livro de Provérbios, ele se refere a dois tipos de casa. Tanto a casa física quanto essa casa aqui espiritual. Porque a mulher que tem a presença de Deus, ela edifica a sua casa. Aonde ela entra, ela arruma, ela soma, ela transforma. Amém? Mas já a insensata, aquela mulher que não tem a presença de Deus, com as próprias mãos, ou seja, com as suas próprias atitudes, com o seu jeito de ser, ela destrói o lar. Aonde ela coloca a mão, ela destrói. Ela não tem a presença de Deus. Então nós, mulheres cristãs, nós temos que orar, nós temos que buscar ter a presença de Deus, ter sabedoria é ter a presença de Deus, sermos prudentes, agirmos de acordo com a mente de Deus, que todo dia eu falo isso, eu oro, eu busco, eu peço, e sermos virtuosos, né? Meu esposo fala que a mulher de Provérbios 31 não é só virtuosa. A mulher, e eu também falo o homem, Provérbios fala a mulher virtuosa, mas é também o homem virtuoso. Tem que ser sábia, prudente e virtuosa, assim como o homem, né? Então, aqui eu vou falar nos dois contextos, tanto para o homem quanto para a mulher, porque nós estamos estudando a Bíblia juntos. O Espírito Santo está nos ensinando para nós, mulheres e homens, amém? Então, e da mesma forma, nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós que temos a presença de Deus, nós vamos edificar o templo, nós vamos cuidar desse templo, nós vamos alimentar com a palavra, nós vamos zelar do templo, nós vamos cuidar do templo de Deus. Então nós vamos todo dia edificar o templo. Mas a pessoa que não tem a presença de Deus, e a mulher ou o homem, ele mesmo destrói com as próprias mãos. Amém? Mesma coisa, isso tanto vale aqui, o sábio, ele está falando para a mulher. Mas aqui, porque fica feio o texto, né? Falar o homem e a mulher. Mas aqui o texto é para o homem sábio e para a mulher sábia. O versículo também. Amém? Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa, é insensata com as próprias mãos, a derruba, a destrói. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor. Mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, o que está dizendo aqui? Que a pessoa que tem a presença do Senhor, a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, essa pessoa, ela anda no caminho reto, no caminho de Cristo. Ela anda na retidão. Mas aquela pessoa ímpia, aquela pessoa insensata, que não tem a presença de Deus, ela anda por atalhos sinuosos. Toda vez que você vê a palavra falando em retidão,
você associa com reto, com certo, com íntegro, caminho de Cristo. Toda vez que você falar, você vê a palavra falando atalhos tortuosos, é tudo que é torto, é tudo que é errado, você vai lembrar do mundo, do errado. Amém? Na outra versão fala assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, ou seja, a pessoa que anda na retidão, no caminho de Cristo, ele tem o amor de Deus nele e ama a Deus, obedece a Deus, busca a palavra, viver na palavra, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza a Deus. Na outra versão está dizendo isso, esse despreza a Deus. Tem que beber água, né? A conversa do perverso, a conversa daquele que perverte a verdade, traz a vara para suas próprias costas. Traz a vara, a palavra, para suas próprias costas. Mas os lábios do sábio ou da sábia, que anda na presença de Deus, que fala na presença de Deus, os protegem, as protegem. Na outra versão fala assim, está na boca do insensato, está na boca daquele ou daquela que não anda na direção de Deus, a vara para a sua própria soberba. A vara, a palavra para a sua própria soberba. Mas os lábios do prudente, os lábios daquele que age, ou daquele ou daquela que age de acordo com a mente de Deus, o preservarão. Os lábios do prudente, os lábios daquele ou daquela que age de acordo com o caminho de Deus, os lábios o protegerão. Olha só. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Glória a Deus. O que está dizendo aqui? Na outra versão fala assim, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então não é possível ter leite sem pisar-se em algum esterco. Amém? O preço do crescimento, o preço da realização é sempre uma certa medida de incômodo. Não tem como crescer, não tem como realizar se não tiver uma medida de incômodo. Eu não sei você, mas ninguém cresce no comodismo. Ninguém cresce sentado na sua zona de conforto. Certo? Então aqui a alusão a bois que puxam arado é para quê? Para que a terra recebe a semente. Então o que está dizendo? Você precisa semear. Você precisa semear. A terra está lá. Você precisa semear. Aqui está no contexto espiritual. Eu estou estudando o contexto espiritual. Eu vou semear. Eu estou semeando a palavra. Amém? Eu estou estudando a Bíblia junto, semeando a palavra. Buscando a palavra para mim primeiro e compartilhando com você. Buscando a direção do alto do Espírito Santo para ser o meu professor, o seu professor. Falando através dele, por ele, que em nome de Jesus ele tira todo o meu eu, esvazia-me de mim mesma, para que eu não venha falar conforme as minhas vaidades e minha carne, mas eu oro ao Espírito Santo que o Senhor venha crucificar a minha carne, crucificar o meu eu, as minhas vaidades, e tratar a minha alma em nome de Jesus, e usar-me aqui de forma excelente para essa missão a qual o Senhor me designou. Eu suplico o Espírito Santo de Deus, aleluia, para que eu venha em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu suplico que eu ande, que eu faça esse trabalho, esse estudando juntos, estudando a Bíblia juntos, de modo digno com o chamado que eu recebi, aleluia. Com toda humildade, Espírito Santo de Deus, com toda mansidão, com toda paciência, com todo amor, em nome de Jesus.
E eu peço em nome de Jesus, eu parei aqui agora porque nós vamos continuar, e é nesse momento que o Espírito Santo me deu essa palavra e essa oração. E eu peço em nome de Jesus o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, para mim e para essa pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus. Para quê? Para nós termos, Pai, toda a ciência da mente do Senhor, para termos todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento do Senhor, para nós termos entendimento, irmos em direção à mente de Deus em todos os sentidos, através da palavra de Deus. Para nós termos, Senhor, inteligência, não inteligência humana, Pai, mas todo o intelecto de Deus, através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E só podemos isso, Pai, só podemos conseguir isso através da Tua palavra, através de Ti, Espírito Santo. Ministre hoje a Tua palavra em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, aqui no versículo, voltando aqui para o versículo 4, que foi o motivo de eu ter parado para fazer essa oração, porque quando toca o Espírito Santo é naquela hora que você faz, é o que eu estou fazendo, a semente. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. O princípio aqui, tá? É que os sábios, porque aqui fala assim, ó, não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Então, o princípio aqui, tá? No versículo 4, é de que os sábios, aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que têm a presença de Deus, eles devem cuidar bem de quê? Eles devem cuidar bem dos seus meios de produção para usufruírem de colheitas e industriais lucrativas. E nessa época que os bois eram cooperadores valiosos no trabalho agrícola do arado e da movimentação das cargas. Lá no Provérbios, capítulo 12, versículo 10, fala assim, o justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Aleluia. Vamos para o versículo 5. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. Então, a testemunha verdadeira, tem um cabelo caindo aqui me incomodando, perdão, eu tô mexendo com o cabelo desse jeito. Mas tá que cai o cabelo aqui, vocês me desculpem. Então, a testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. Ou seja, a testemunha que tem a presença de Cristo, que é justificada pelo sangue de Jesus, que tenha o caráter de Cristo, a integridade de Cristo dentro dela, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que houve verdadeiramente um convertimento a Cristo, ela é uma testemunha verdadeira. Ela anda no testemunho verdadeiro, como nós temos estudado e como eu tenho falado. E ela não usa de ardis e mentira. Ela não tem veneno na boca. Amém? Porque quem comporta assim são os servos de Satanás, né? São os companheiros e os servos de Satanás. Porque quem serve a Deus, ele anda na verdade, conforme o estudo e a palavra de ontem. Mas a testemunha falsa, aquela que dá testemunho falso, ela transborda em mentiras. Amém? Versículo 6. O escarnecedor, ele busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Gente, eu acho esse versículo lindo. O escarnecedor, aquele que anda na carne, aquele que anda no mundo, aquele que não tem a presença de Deus, até finge, mas não tem. Procura sabedoria, ele procura a presença de Cristo e não a encontra. Mas para o prudente, aleluia, aleluia, para o prudente, para aquele que tem a mente de Deus, que age de acordo da mente de Deus, o conhecimento, a ciência da mente de Deus, a palavra chega fácil. O conhecimento chega fácil. Toda a ciência da mente de Deus chega fácil. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Foge da presença do tolo. Foge. Olha o que a Bíblia está falando. Hoje eu falei isso também. Lá no mesmo lugar que eu conversei sobre a arrogância, também falei isso. Sobre a mesma pessoa. Eu falei com essa moça assim, mas não fica discutindo não. Nós não conseguimos convencer. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos pelas pessoas difíceis, mas discutir não adianta. Quem convence o homem é o Espírito Santo. A gente ora e coloca a pessoa difícil na mão de Deus. Por quê? A pessoa tola, o insensato, a pessoa que não tem a presença de Deus, ela não vai ver nas suas palavras, ela não consegue sentir, ela não consegue perceber, ela é insensível às palavras de Deus. Então ela não vai conseguir perceber a sabedoria de Deus que há em suas palavras. Então o que está dizendo aqui? Que o tolo, aqui ó, foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrará qualquer sombra de juízo e bom senso. Nele não encontrarás qualquer sombra de direção de Deus. Nenhuma juízo, nem bom senso, nenhuma direção de Deus. Foge da presença do homem insensato, do homem que não está na direção de Deus, porque nele não há, porque nele não divisarás lábios de conhecimento, ou seja, ele não tem nada da ciência da mente de Deus, nenhum conhecimento de Deus, nele não há palavra, a palavra de Deus aqui não tem. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8. A sabedoria da pessoa prudente, a presença de Deus, da pessoa que age de acordo com a mente de Deus, é o quê? É discernir o seu próprio caminho. Lá em Efésios, tem uma oração que foi do meu primeiro estudo de Efésios, que eu instruí, orientei, eu não, né? O Espírito Santo nos orientou e eu passei, compartilhei com vocês, que nós devemos orar todos os dias. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 10, fala assim, caminhando na luz e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E eu escrevo do ladinho assim do versículo, eu oro. Todo dia eu falo, eu oro, Espírito Santo, ajude-me a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é discernir? O que se agrada ou não agrada. Eu vou ter duas situações, as quais eu tenho que decidir qual eu vou fazer, qual eu vou falar. E eu pergunto, Senhor, o que te agrada? Então, Espírito Santo, ajude-me a discernir o que agrada ou não agrada a você. O que agrada ou não agrada ao Senhor. Lá em Efésios, quando nós oramos, no capítulo 4, versículo 29, para a nossa boca ser bênção, para a nossa boca edificar, para que da nossa boca não saia nenhuma palavra tola, só palavra que edifique, né? No capítulo 4, versículo 29. Logo em seguida, no versículo 30, fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual você foi selado para o dia da redenção. O apóstolo Paulo nos ensina que o que entristece o Espírito Santo é o que nós falamos e a forma como agimos. Então nós precisamos orar, nós precisamos falar, Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer. Ajude-me a agir de tal modo que eu não te entristeça. Me dê discernimento. Então, antes de agir, ora, pergunte. Antes de falar, ore, pergunte. Porque as nossas ações e o nosso modo de falar é o que entristece o Espírito Santo. Então, a sabedoria, a pessoa que tem a presença de Deus nela, né? A sabedoria, a presença de Deus na pessoa justificada pelo sangue de Jesus, cheia do Espírito, que anda no Espírito, da pessoa prudente que age de acordo com a mente de Deus, é discernir o seu andar, o seu caminho. Mas a insensatez, a estultícia dos perversos, ou seja, daqueles que pervertem a verdade que é Cristo, é absolutamente enganosa.
E aqui, a sabedoria do prudente é entender a presença de Deus na pessoa que age a colocar de Deus, é entender, é compreender o seu próprio caminho, porque ela ora, ela busca na presença de Deus, agir na presença de Deus, de acordo com a mente de Deus, ela vai entendendo o caminho que ela tem que traçar, de acordo com a direção de Deus, com a presença de Deus e do Espírito Santo. Mas a estultícia dos insensatos é enganosa, né? Então, o homem prudente considera cuidadosamente sua conduta e seus hábitos. Cuidadosamente. Em tudo ora, em tudo busca. Ele age de acordo com a mente de Deus, com a presença de Deus, mas os insensatos, aqueles que não andam na direção de Deus, nem agem de acordo com a mente de Deus, deixam de lado a verdade, que é Cristo. Eles deixam a verdade, que seu estilo de vida é frívolo. Versículo 9. Os insensatos, aqueles que não andam na direção de Deus, zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, de fato. Então, os insensatos, aqueles que não andam na direção de Deus, eles zombam da palavra, zombam de reparar, do arrependimento. Eles não arrependem do pecado, amém? De converter ao Senhor Jesus, de confessar o pecado, de arrepender, de converter ao Senhor. Mas entre os justos, os justificados pelo sangue de Jesus, a humildade e correta atitude. Na outra versão diz assim: os loucos zombam do pecado. Os que andam no mundo, fora da direção de Deus, fora da vontade de Deus, zombam do pecado. Mas entre os retos há boa vontade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou pegar minha reguinha aqui. Então, os tolos, os perversos, não acreditam em pecado, não acreditam em inferno, mas os tementes a Deus, aqueles que andam na presença de Deus, que buscam a palavra, estudando a Bíblia juntos, são as pessoas tementes a Deus, aquelas pessoas que amam a Deus, que querem o amor de Deus dentro delas e que buscam conhecer a verdade, o caminho e a vida, porque não quer desagradar. O que é temer a Deus? Além de você ter o amor de Deus em você e amar a Deus sobre todas as coisas, é você conhecer a verdade, o caminho, a vida e não querer desagradar o Senhor. É você ter uma intimidade tal qual com a palavra, para você ter isso como estilo de vida. Então, os tementes a Deus e justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, caiu, quando tropeçam, porque nós não somos perfeitos, perfeito é só Jesus, e comete algum pecado, imediatamente deve buscar o perdão do Senhor e, eventualmente, da pessoa ofendida, restabelecendo sua plena comunhão com o Senhor. Amém? Já os tolos e os perversos não, eles são arrogantes, altivos. Eles não arrependem, eles zombam do pecado, zombam do mandamento de reparar o pecado, como diz na outra versão, os loucos zombam do pecado, né? Agora vamos ver aqui os versículos relacionados. Mateus 25, versículo 41. Vamos ver aqui, Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, versículo 25. Versículo 41. Mateus, versículo 25. Capítulo 25, perdão, versículo 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha aí. Agora Mateus 18,
versículos 15 ao 20. Mateus 18, mesmo livro, mesmo evangelho, 19, 18, versículos 15 ao 20. Como tratar o pecado de um irmão? Aqui está dizendo isso. Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou mais ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a sua igreja, trate-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém. E agora, Mateus 26, versículo 41. Rico demais. 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O que está dizendo aqui, Ludmila? Está dizendo o seguinte. Deixa eu pegar outra régua aqui. Este é um dos textos bíblicos onde a completa humanidade de Jesus é retratada com mais evidência, conforme Hebreus 5, versículo 7. Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos. E é verdade. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossas vidas em que teremos de enfrentar o sofrimento sem um apoio, sem o conforto ou a companhia dos amigos. E o Senhor, porém, estará sempre presente, sempre. Por isso, Jesus pede que os discípulos vigiem com ele. É o que está falando aqui, vigiai e orai. Por isso, Jesus Cristo pede que os discípulos vigiem com ele. Não apenas para o seu consolo, posto que se afasta dos discípulos a distância, aleluia, de uma pedra, mas para que eles pudessem se preparar espiritualmente para a grande batalha. Jesus chama por seu Abba, em aramaico, Pai querido, e experimenta a fraqueza humana ao extremo, mas sem pecar. Glória a Deus. Busca a orientação e o consolo do Pai, sente quão terrível é ficar sem o amparo de Deus, ainda que por instantes, e assume sobre si todo o pecado que a raça humana deveria pagar por sua infelicidade para com Deus desde os primórdios. O ato de obediência amorosa e a aceitação espontânea de Jesus no Getsemane corresponde à tentação no deserto, quando Jesus rejeitou governar o mundo sem Deus. Agora, ele concorda em morrer por nós, com Deus. Por isso, sua morte e ressurreição foram ainda mais relevantes que sua vida de testemunho e milagres. Ao contrário de todos os líderes que a terra já conheceu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Contudo, o Pai não responde. O Filho em agonia insiste por 3 vezes. Lucas 22, versículo 44. Deus fica em silêncio na imensidão da noite,
Os amigos dormem. Jesus compreende que a resposta às suas aflições já havia sido dada, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8 e Hebreus 12, versículo 2. O Pai tinha de permitir o cumprimento da história. E Jesus se levanta da batalha, liberto de seus temores e aflições, conscientes do alto preço a pagar, mas resoluto quanto à sua missão. Lucas 22, versículo 22 e Hebreus 9, 14. Essa passagem, quando Jesus fala de vigiar e orai para não cair em tentação, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, é quando Jesus está orando no Getsemane. Então, a palavra do Senhor é rica. E todas as entrelinhas da palavra, ela sempre está nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Versículo 9. Agora, versículo 10. Cada coração conhece bem as suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. E na outra versão fala assim: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. É mais ou menos a mesma linguagem. Então, o que está falando assim? O que está falando aqui? Na explicação terceira do versículo 10. Qualquer pessoa, meu amado e minha amada, por mais que tenha instrução humana ou experiência de vida, se não pertence ao hall dos filhos de Deus, se não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador verdadeiramente, não consegue compreender e partilhar dos sentimentos de um pecador arrependido, nem da plena alegria do perdão e reconciliação que somente o Salvador pode conceder ao crente arrependido. Amém? Não tem condições. Então, cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Vamos comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primeiro Samuel, Velho Testamento, Primeiro Samuel, escrevi no meu caderninho, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: a oração de Ana. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Depois, agora, Mateus, capítulo 26, versículo 75. Mateus 26, versículo 7 e 5. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Provérbios 13, 44 diz... Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Depois é Pedro. Eu já estava lá e fechei. Mateus, abri.
13:44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Assim é o reino dos céus. 1 Pedro 1, versículo 8. Glória a Deus. 1 Pedro, versículo 1, 8. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, o que nós vimos aqui? No versículo 10, que qualquer pessoa, por mais que tenha instrução, experiência de vida, se não tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador, se não pertencer ao rol dos filhos de Deus, não consegue compreender, não consegue partilhar de sentimentos de um pecador arrependido, não tem a plena alegria do perdão e reconciliação que somente o Salvador pode conceder. Eu sou a prova viva disso. Amém? Eu sou a prova viva disso. Como eu falei no início, quando eu orei o salmo de hoje, muito emocionada, eu me emociono muito, porque eu sei o que é isso que está falando aqui. É isso aí que está falando. É justamente essa nota que eu estou dando aqui no versículo 10. 11. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. É o que eu falei no versículo 1. A casa da mulher sábia, a casa do homem sábio, a casa do justo, né, é edificada todo dia. Todo dia a casa do justo, a casa da pessoa sábia, da pessoa que tem a presença de Deus, é edificada pelo Espírito Santo. Essa casa, o tabernáculo nosso, o Espírito Santo habita. E também a casa material, porque o Senhor nos sustenta com o pão de cada dia, com o maná. Ele sustenta, Ele manda provisão. Mas com as próprias mãos é insensato destrói o lar. E aqui no versículo 11, a casa dos ímpios, o ímpio ele não anda na direção de Deus, ele perverte a verdade, ele é contra Deus. A casa do ímpio será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Glória a Deus. O que está dizendo aqui? A casa dos justos florescerá. A casa dos perversos, a casa daquele que perverte a verdade será destruída, mas a tenda dos retos, daqueles que estão no caminho de Cristo, florescerá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a humilde tenda, que naquela época, né, dessa época aqui, vivia em tenda, né? Tenda, tabernáculo dos justos permanecerá inabalável, conforme a ilustração ministrada por Jesus Cristo em seus ensinamentos. O próprio Jesus Cristo, não sou eu que estou falando isso, eu aprendi isso pela palavra, pelas próprias palavras de Jesus, aonde? Em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, e Lucas, anotem aí, capítulo 6, versículos 46 ao 49. Vamos lá. Vamos aprender, vamos nos fortalecer o nosso tabernáculo com a palavra de Jesus, onde Jesus está nos ensinando que a casa do justo, a casa do perverso será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. 24 ao 27, Mateus 7, 24 ao 27. Vamos lá. Olha lá. O que está falando aqui? O sábio e o insensato, ou seja, a pessoa que tem a presença de Deus é aquele que não anda o insensato, que não anda na direção de Deus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras
e as pratica, será comparada a um homem sábio, um homem que anda na presença de Deus, que construiu sua casa, olha lá, a gente leu esses dias, sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, nós vimos isso aqui antes de ontem. Sopraram os ventos, bateram com a violência contra aquela casa, mas ela não caiu. Então, tanto o versículo 11 quanto o versículo 1, nós podemos usar Mateus 7, versículo 24 a 27. A mulher sábia, virtuosa, edifica a casa. O homem também. O Dimiro, você falou esses mesmos versículos antes de ontem. E se o Senhor está repetindo, né? Nós vamos repetir mais não sei quantas milhões de vezes até estarmos firmes na rocha dessa palavra e vamos continuar espalhando para outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas infinitamente até Jesus voltar. 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, então aqui no 24 Jesus falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ouve a palavra de Deus e pratica, é um homem sábio, é uma mulher sábia que anda na presença de Deus, que tem a presença de Deus, construiu a casa onde? Na rocha. Pode cair chuva, pode vir enchente, pode soprar o vento, pode vir o tufão, pode vir qualquer coisa, qualquer evento natural, qualquer abalo sísmico, pode bater com violência contra aquela casa, mas ela não cai, pois a casa tem seus alicerces na rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Nada abala, nada. Pois, 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, a pessoa ouve, a pessoa vai no culto, a pessoa está estudando a Bíblia juntos, todo dia faz estudo bíblico, todo dia lê Bíblia, vai no culto, mas não pratica como um insensato. Foi o que eu falei ontem, irmão e irmã, presta atenção para a sua atitude, seu testemunho, não se assemelhar com uma pessoa insensata que construiu sua casa sobre a areia. A sua casa material e seu tabernáculo aqui, ó. Porque aí vai vir o quê? Vai cair a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. É assim que a sua casa cai. E grande foi a sua ruína. Lucas 6. Glória a Deus por essa palavra. Lucas 6. Obrigado pelo presente. 46 ao 49. A parábola da sábia e do insensato. Do sábio e do insensato, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Olha só que forte. Presta atenção. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 48. E eu escrevi aqui na minha Bíblia, eu oro em nome de Jesus. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada sobre a rocha Jesus Cristo. 49. Entretanto, aquele ou aquela que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces, sem Jesus, sem rocha. No momento em que as muitas águas chocarem-se contra ela, o que vai acontecer? A casa caiu e a sua destruição foi total. Foi total. Então a casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Versículo 1.
A mulher sábia edifica sua casa. O homem sábio edifica sua casa, mas com as próprias mãos, ou o insensato ou a insensata destrói o seu lar. Os próprios versículos já explicam. Versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. É muito importante prestar atenção nesse versículo. Tem muito cristão que está praticando aqui, está aqui, ó, que eu vou falar aqui agora. Mas antes disso, aqui, ó, há caminhos que ao homem parece direito, que parece certo, mas ao cabo dá em caminho de morte. Dá em caminho de morte. Então, um atalho para o sucesso pode acabar sendo uma trilha falsa que leva à destruição. Então, o que está acontecendo aqui no versículo 12? No versículo 12. Aqui há uma advertência clara e toda clara, uma advertência clara, muito clara, a qualquer religião ou crença que não tenha como fundamento a pessoa e obra do Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Amém? É igual, essa mesma explicação vai ter muito a ver com o versículo 13. Amém? Vão comigo no Salmo 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4. E tem a ver também com o versículo 13, tá? O versículo 13 vai dizer assim: mesmo o riso da alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. O ímpio é assim. Então vamos lá, Salmo 25, versículo 4. Nós vamos acabar explicando os dois juntos aqui, mas vamos ler aqui. 25, versículo 4. Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilha da tua vereda. O versículo 12 está dizendo: há caminho que ao homem parece certo, ao homem, à nossa carne, às nossas emoções, mas no final da morte, morte o quê? Eterna. Nós temos que fazer o quê? Essa oração: Senhor, faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, o caminho reto, a retidão de Cristo. Ensina-me a trilha da tua vereda, o teu querer, a tua vontade, que eu não ande segundo meus planos. Submeta os teus caminhos ao Senhor. Ao Senhor. Salmo 119, versículo 35. Esse Salmo 19, como eu falei ontem, ele é muito edificante. Encaminha-me na senda de teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. Ou seja, os teus caminhos é aqui, ó, na palavra. Esse Salmo 119 é a resposta. É você escolher o caminho da felicidade que é Cristo, é colocar diante de você, e Jesus coloca diante de você o quê? As decisões dele. Amém? É você manter-se apegado às decisões de quem? As ordenanças de quem? Do Senhor, quando você apega a essa palavra. O Salmo 119 ensina isso muito. Eu sou assim apaixonada por Salmo 119. João 14, versículo 6. João 14. Eu, se fosse você, engolia o Salmo 119. Não tem jeito não, né? João, você deve falar assim, gente, já tá explicando um provérbio falando de outro. É porque, infelizmente, eu comecei a dar esse estudo bíblico depois que eu dei o Salmo 119. Mas nós vamos ter oportunidade, né? De dar de novo. E vai ser tremendo. Em nome de Jesus. 14, Jesus é o único caminho. João 14, versículo 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho
Eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. Lindo. Continuando, versículo 13. Mesmo o riso da alma, que eu falei que tem a ver também, pode sofrer, mesmo o riso da alma pode sofrer. E a euforia pode acabar em tristeza. O ímpio é assim, tem a ver esses versículos aí. Né? Tem a ver com o versículo 10, com o versículo 12, tá? Versículo 13. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. Então, embora o riso possa aliviar a tensão de quem sofre dor, é apenas um alívio temporário da realidade da tragédia, porque é o que falou aqui em João 14:6. Só Jesus em nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Mesmo o riso da alma pode sofrer euforia e pode acabar em tristeza. É o ímpio. O ímpio que é assim. Então, resumindo isso aí. 14. Os infiéis receberão devido pagamento por sua conduta. Aqueles que são infiéis, insensatos, que não estão na direção de Deus, não têm a presença de Cristo, receberão o que? O devido pagamento por sua conduta. O que você planta, você colhe. Mas o homem bom, o homem justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, sábio, que anda na presença de Jesus, será regiamente recompensado. 14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem, né? Um é oposto ao outro. 14. Amém. Então vamos explicar o 14. Então o termo hebraico aqui, meu amado e minha amada, infiel, comunica o quê? Comunica especificamente a ideia de uma atitude contínua e explicitamente desleal contra Deus. Quando eu falo infiel, eu estou falando de uma atitude contínua, sabe? Diária. E explicitamente desleal contra quem? Contra Deus. Foi o comportamento descrente e infiel tantas vezes descrito no livro de Êxodo e especialmente no livro de Juízes. Você pode anotar aí capítulo 2 de Juízes, versículo 10 ao 19. Você pode ver lá várias vezes o povo comportando de maneira infiel contra o Senhor. Você vai ver lá em várias outras partes. Então, a infidelidade ao Senhor é a disposição íntima, tá? De relativizar ou esfriar na fé. É afastar-se, amém? Da obediência sincera à palavra de Deus. Onde que eu vou ver isso, Ludmila? Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. Mas antes, vamos lá em Juízes. Juízes, abre lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10 ao 19. Ah, Ludmila, mas esse aí era o povo de Deus, eles foram infiéis? Foram infiéis. Como eu falei, o livro de Provérbios primeiro está falando para o povo de Deus. Não é para o povo lá do mundo, não, é de Deus mesmo. Juízes, 2. O meu livro de Juízes está marcadinho. Então Israel abandona o Senhor. Você tem ideia aqui do subtítulo. Do versículo 11 até o versículo 19. Israel abandona o Senhor. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço a Baal. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais que os tinha feito sair da terra do Egito. Passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos do seu redor, provocando a ira do Eterno. Olha só. Deixaram Yahvé e prestaram o culto a Baal e Astarote. Olha só. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele
glória a Deus, os entregou nas mãos de invasores que os expoliaram e os entregou aos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominava todo o povo. Versículo 16. Então Yahvé levantou juízes, líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho, com C maiúsculo, o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Aí você vai falar, Ludmila, lá não tinha Jesus ainda. Mas já profetizando, caminho reto de Cristo. Do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados, que andaram no caminho do Senhor, no caminho de Yahvé, no caminho de Deus, obedientes à palavra. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas, assim que morria o juiz, os israelitas rescindiam em seus erros e se tornavam ainda piores, olha só, do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. É o que eu falei, o que você planta, você colhe, não tem jeito mesmo não. Hebreus 6, capítulo 4, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 6, exortação à busca da fé madura. Depois, o grave perigo, do 4 ao 6, o grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e se tornar o participante do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostaram da fé. Sim, impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. É isso aí. Então os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom, é o que está falando aqui em Hebreus, versículo 6, está falando em Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom, justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, será regiamente recompensado. O incauto, ou seja, o homem de pouca fé, acredita em toda informação que recebe. Mas o homem prudente, o homem que age de acordo com a mente de Deus, observa onde pisa. Aí o 15 fala, o incauto é o simples, aquele que tem pouca experiência. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente, aquele que age de acordo com a mente de Deus, atenta para os seus
passos. Glória a Deus. Então, o que está falando aqui? A expressão hebraica aqui original, ou prudente, refere a pessoa, nesse caso, que age de acordo com a mente de Deus, pessoa sagaz, engenhosa, né? A pessoa inteligente, que busca todo o intelecto de Deus, né? Esperta, que tem a presença do Espírito Santo. Amém? As qualidades que podem ser direcionadas tanto para o bem quanto para o mal. Gênesis 3:1. Então, nesse caso aqui, uma pessoa que é muito inteligente, que é muito sagaz, que, né, que Deus deu esses dons, se ela tem a presença de Deus, ela vai usar para as coisas boas. Em compensação, se ela não tem, ela acaba usando para as coisas más, né? Jesus nos ensinou a ser astutos para o bem, né? Onde que eu vou ver isso? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Vamos lá? Mateus 10, versículo 16. E Jó 5, versículo 12. Mateus 10:16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como a serpente e inofensivos como as pombas. É uma instrução que o Senhor está nos dando. Jó 5:12. Ou seja, nós temos que ser prudentes, temos que ser sagazes, astutos, mas não para o mal, e sim para o bem, para fazer o bem, para fazer boas coisas, boas obras. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Os astutos aqui, no caso, que fazem coisas ruins, né? Versículo 17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Mas antes disso, não, gente, nós estamos no... nós vamos para o 16 agora, perdão. 16. O sábio teme ao Senhor e evita o mal. Versículo 16, perdão. Nós vamos para o 16 agora. Nós acabamos de ler o 15. O sábio teme ao Senhor e evita o mal. O sábio tem o amor de Deus nele e ama Deus e evita o mal. Mas o tolo, o insensato, aquele que não tem a presença, age com impetuosidade e sem refletir. O sábio aqui, amado e amada, é aquele que teme o Senhor e evita o mal, é aquele que ele tem uma qualidade de ser cauteloso, ele tem cautela para agir, porque ele é prudente, né? Na outra versão aqui, o sábio, ele fala na outra versão, na João Ferreira de Amor, que ele é cauteloso e ele desvia-se do mal. Mas o insensato, aquele que não anda na direção de Deus, ele encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o que é encoleriza-se? É quem se ira muito depressa, age loucamente. Não tem o Espírito Santo, portanto não tem o fruto do Espírito, do domínio próprio, né? É isso aí. Então nós que somos, nós temos a presença de Deus, nós somos sábios, né? Então nós temos que ser cautelosos. O sábio, ele é cauteloso e desvia-se do mal. Eu lembro que quando eu converti, eu estava orando a respeito de uma decisão que eu tinha que tomar. Uma decisão de uma situação que eu já vivia 17 anos. Então Deus já estava me dando a prudência, agir de acordo com a mente dele, já estava me ensinando a ser cautelosa, sábia. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim: aparta-te do mal. Então hoje eu recebo esse versículo e lembro da situação, que a sábia, ela é cautelosa e ela desvia-se do mal, afasta. E você
eu vivi 17 anos perto dessa situação. E quando eu afastei, eu não sofri nem um pouquinho. Para mim foi tranquilo, porque eu estava com Jesus no barco e na direção. Para mim foi uma maravilha. Aleluia. Vamos lá. Deus é maravilhoso. 17. O tolo age com impetuosidade sem refletir, né? No 16 que nós estávamos falando, é isso aí. 17. A pessoa que se ira, que tem a ver com 16 também, muito rapidamente faz loucuras. É bom que a gente já explica também. E o homem que vive tramando ciladas, ele é odiado. Glória a Deus. 17. Olha só. 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é irado. Amém. Então, a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. O homem que vive tramando ciladas é o diabo. Então é impressionante, meu querido, o número de pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza em todo o mundo. Aqui é uma nota especial. A falta de misericórdia, a falta de colocarmos o nosso amor na miséria das pessoas e cooperação efetiva, né, das pessoas que podem, daqueles que possuem bens e fartura, né, para com aqueles que não têm a mesma chance, é uma atitude de desonra ao nome do Senhor. Pois Deus criou tanto os ricos quanto os pobres à sua imagem. É uma forma de você também ter a revelação desse versículo 17. Então, a pessoa que tem condição de ajudar, tem condição de ser mais efetivo, tem condição de colocar o amor dela na miséria do outro, materialmente não o faz, ela está indo contra Deus, porque Deus criou tanto rico quanto pobre à sua imagem. Lá em Provérbios 19, 17 diz assim, 19, 17 faz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele os recompensará regiamente. Nós devemos sempre colocar o amor na miséria do outro. Se você não pode ajudar materialmente, você ajuda espiritualmente, coração, você ajuda emocionalmente, amém? Mas se você pode ajudar materialmente, é o que está falando a palavra, nós temos que ajudar. Amém? Glória a Deus. E aqui fala também da que a pessoa que se ira é aquela pessoa que não recebeu Jesus como Senhor Salvador, portanto ela não tem a presença do Espírito Santo. Aí a pessoa fala, não, mas ela tem, ela é convertida, mas ela ira sim? Não pode. Porque a pessoa que ira, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não se ira muito, rapidamente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é longânima, ela é mansa, porque ela tem o fruto do Espírito. Então ela não pode se irar muito rapidamente, a não ser que ela tenha uma crise, está passando por uma luta muito grande no sentido de, né, aconteceu uma coisa, um trauma, uma coisa muito séria, e ela está tendo uma crise, né, porque o Senhor conhece nossa estrutura, está precisando de ajuda, é uma outra situação. Aí é um caso específico. Agora, no nosso dia a dia, o temperamento da pessoa, o costume dela se irar muito rapidamente e fazer loucuras, não é comportamento cristão. O cristão é manso, né? Ele tem um comportamento e imita quem? Cristo. E o homem que vive tramando ciladas é odiado, que é onde eu estava falando sobre nós colocarmos o amor na miséria do outro, né? Porque o mundo é desigual. Então as pessoas, tem uns que têm mais fartura do que os outros, certo? E agrada o Senhor você dividir com o outro. Ah, Lúdia, eu não tenho. Amém? Deus sabe quem tem e quem não tem. Eu estou dizendo para aqueles que têm. Amém? Os incautos herdam a insensatez. A pessoa com pouca experiências simples, que são levadas por qualquer fala, não conhece nada, eles herdam a insensatez, herdam mesmo.
apegam à insensatez. Mas o conhecimento, a ciência da mente de Deus é a coroa dos prudentes. É a coroa daqueles que agem da mente de Deus. Agem de acordo com a mente de Deus. Então, os simples, eles herdam a estutícia dos insensatos. Para que puxa, né? Parece que é um imã. Em compensação, graças a Deus, os prudentes que agem de acordo com a mente de Deus, eles têm uma coroa de bênção, de conhecimento, da ciência da mente de Deus. Porque eles agem de acordo com a mente de Deus. Amém? Glória a Deus. Os pobres são evitados, até tem a ver com aquele que nós falamos, né? O 17. Pelos seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Por quê? Porque são interesseiros. O pobre é odiado até pelos seus vizinhos. O rico tem muitos amigos. Não tem muitos amigos. Eu falo que são muito interesseiros. Se eu ficar pobre, não tem amigo nenhum. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. É o que eu falei agora, do provérbio 22, versículo 2. Não, desculpa, provérbio 19, versículo 17. Aqui, ó. Que agrada o Senhor. Aqui, ó. Quem trata bem os pobres, empresta o Senhor, e ele recompensará regiamente. Amém? Então, quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado, mais que feliz, é quem trata com bondade todos os necessitados. Tem a ver também com o versículo 31, tem a ver com o versículo 17. Versículo 22. Acaso não é certo que pecam os que tramam mal? Tem a ver com a parte B do versículo 17. Mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. De quem? De Deus. Amém. Tem a ver com vários versículos que nós estudamos hoje. Em todo o trabalho dedicado a proveito, em todo trabalho a proveito, a zelo, tem consequências boas. Meras palavras, contudo, conduzem a pobreza. Ou seja, tudo que é vazio, feito nas coxas, né, como diz o ditado, conduzem a pobreza. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria, à pobreza, isso mesmo, né? 24. Os sábios são coroados com riqueza. Riquezas espirituais que eu me refiro. Então, os sábios, aqueles que têm a presença de Deus, são coroados com riqueza. Mas a recompensa do insensato, aquele que não anda na direção de Deus, são suas próprias tolices. Tem a ver com Provérbio 13, versículo 16. Toda pessoa prudente, toda pessoa que age de acordo com a mente de Deus, deve agir. Toda pessoa que age de acordo com a mente de Deus, deve agir com a presença de Deus, deve agir com sabedoria. Mas o tolo torna público toda a sua estultice, toda a sua tolice. Então, os sábios são coroados com a sua riqueza, mas a recompensa do insensato são as suas próprias tolices. Tem a ver com o versículo 6, que nós já oramos, né? E tem a ver com versículos 6, 8, 24 e 33. E aqui fala assim: aos sábios a riqueza é a coroa, aos sábios. Mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia, é verdade. Então a sabedoria produz riqueza, mas de um insensato nada de bom se pode esperar. E é verdade, né? 25. A testemunha que fala a verdade, a testemunha que... O justo é a testemunha que fala a verdade. Porque tem a verdade na vida dele, tem a integridade de Cristo, tem o caráter de Cristo. Salva vidas. A vida da morte. Aqui ó, fala a verdade, prega a palavra, é essa verdade que eu tô falando. Salva da morte. Hoje, quando eu vim fazer esse trabalho aqui, eu falei com meu marido assim: peraí que eu vou ali salvar vidas. Ele estava assistindo uma situação onde o médico falava assim: tô indo salvar vidas. Aí eu escutei e falei: ó, eu tô indo ali salvar vidas. Ele estava ouvindo uma situação que o médico falava com a esposa: o que é mais importante, eu ficar com você ou salvar vidas? E era claro que é salvar vidas. E eu virei, escutei e falei: ó, eu tô indo salvar vidas, o que é mais importante? É eu ficar aqui ou eu salvar vidas? E ele falou salvar vidas. Então, a testemunha que fala a verdade, que prega Cristo,
que ensina a palavra, que fala a verdade, salva vidas. Mas aquele que declara falsidade é enganoso. Glória a Deus, tem a ver com o versículo 5. A testemunha verdadeira, que tem o testemunho verdadeiro, o testemunho interior. Nós oramos, eu oro muito lá em Efésios, pedindo no Efésios 3, versículo 16, Espírito Santo, fortalece-me no meu espírito com teu poder, em nome de Jesus, para que eu tenha mais testemunho interior, né? Então a testemunha verdadeira não usa de ar, não usa de mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Mas a falsa transborda em mentiras. Então a testemunha que tem a presença de Deus, que é sábia, ela fala a verdade, ela fala Cristo, salva vidas. A vida, salva vidas de que forma? A vida eterna, através da palavra de vida, a palavra, salva vidas para a vida eterna. Amém? Evitando de ir para o inferno, para a morte eterna. Mas aquele que não é justificado pelo sangue do Cordeiro, que é a testemunha falsa, que serve a Satanás, o que ele faz? Ele declara falsidade e é enganoso, que ele vive para o pai da mentira. Aquele que tem no Senhor, nós, justificados pelo sangue do Cordeiro, que temos o amor de Deus e amamos a Deus, é abençoado com todo amparo, toda provisão e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. Ou seja, no temor do Senhor, ou seja, no teu amor de Deus e amar a Deus, tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Amém? O temor do Senhor, ter o amor de Deus e amar a Deus é fonte de vida. E é capaz de nos afastar das ciladas da morte. E é verdade. Nos afastar o quê? De Satanás e suas armadilhas. Ou seja, viver no temor do Senhor. Glória a Deus. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. E evita os laços da morte. Então, fonte de vida. Vamos lá em Provérbios 10, 11. Manancial de vida, fonte de vitalidade espiritual. Então, o temor do Senhor é fonte de vida. É manancial de vida, vida eterna. E nos afasta, nos afasta do cilada da morte. Evita os laços da morte. 28. Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. E não é. O rei precisa do povo para governar, né? Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. É verdade. 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria. Por quê? Foi o que eu já falei hoje. A pessoa que se mantém calma dá grande prova de sabedoria. Porque ela dá prova de quê? Que tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito, da longanimidade. O fruto do Espírito. Amém? Então, o longânimo é grande em entendimento. Então, a pessoa que se mantém longânima, calma, ela prova que ela tem o que? Grande sabedoria. Ela tem a presença de Deus, ela tem o Espírito Santo que habita nela, tem o fruto do Espírito. Mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo, sua falta de direção de Deus. É o que está falando aqui em vários versículos. Versículo 17. A pessoa que se ira rapidamente faz loucuras. Já falamos aqui. Então, o que está falando aqui no versículo 29? O longânimo é grande entendimento. O longânimo, aquele que tem o fruto do Espírito, tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito da mansidão, da paciência, ser longânimo. É grande entendimento. Ele vai em direção à mente de Deus em todos os sentidos. O que é ter entendimento? É ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.
É o que falou o versículo 17. A pessoa que se ira muito rapidamente, que se precipita muito rapidamente, faz loucuras, né? Amém. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Se a pessoa que tem a paz de espírito é a mesma pessoa que é longânima, é a mesma pessoa que tem a mansidão, é a mesma pessoa que tem a paz, porque ela tem o fruto do Espírito, ela tem o Espírito Santo. E a pessoa que tem a paz de espírito, ela tem saúde no corpo. O médico virou e falou: Ludmila, você nunca mais vai andar antes de eu converter. Eis-me aqui andando. A sua doença não tem cura. Aleluia. Deus é bom. Ludmila está andando. O espinho na carne ficou. E eu glorifico o Senhor pelo espinho na carne. Mas depois a gente dá esse testemunho. Amém? Desculpa pelo tempo, amados, mas o Provérbios tem 35 versículos. Então, vamos lá. Por quê? Porque a paz de espírito é saúde para o corpo. Mas a inveja, ciúmes, que não faz parte de critérios, qualidades, não faz parte do nosso corpo, do cristão, tira isso, corrói como câncer. Quem tem inveja, corrói como câncer. Corrói como câncer. O ânimo sereno, né? A pessoa que tem paz de espírito é vida no corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É a podridão dos ossos. Aleluia. É a podridão dos ossos. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, é ultrajar Deus. Mas tratar com bondade o pobre é honrar Deus. É o que nós falamos no versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Versículo 32. Por meio da sua própria malignidade, o perverso, aquele que perverte a verdade que é Cristo, é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. Sim, porque diante da morte nós estamos diante de Cristo, da morte eterna, né? Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda que morrendo, tem esperança. Sim, que a gente tem esperança da vida eterna. Porque nós, justificados pelo sangue do Cordeiro, a gente coloca a nossa esperança onde? Em Deus, em Cristo. Crendo que a morte é um lugar de refúgio e imortalidade. Não é verdade? Foi o que eu falei. Jesus morreu para que eu tenha vida eterna. Nós tenhamos a vida eterna. Amém? 33. No coração do prudente, no coração daquele que age de acordo com a mente de Deus, habita quem? Habita a sabedoria, habita Cristo. Mas tudo que existe na alma dos tolos, daquele que não tem a presença de Deus, vem a público, que é o quê? A estultícia. A estultícia. No coração do prudente repousa Jesus Cristo. Repousa. Descansa Cristo. Por isso que é paz. A paz de espírito. A pessoa é longânima. Jesus Cristo habita no meu coração. Então, meu coração é um coração de paz. O coração do prudente, daquele que age de acordo com a mente de Deus, habita a sabedoria. Jesus tem a ver com Provérbios 13:16. Mas tudo que existe na alma dos tolos vem à pública, estultice. Então, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Enquanto o homem sábio não vive a exibir seu conhecimento, o insensato vive agabado do que quase nada que sabe. É verdade. Ai, Ludmila, isso é muito engraçado. Provérbio 13:16. Ontem, toda pessoa prudente, de novo, 2 vezes hoje, o provérbio 14 refere ao provérbio 13:16. Toda pessoa prudente, toda pessoa que eu oro, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, transforma-nos a cada dia mais em pessoas prudentes, que venham agir de acordo com a tua mente, que venha nos transformar, Espírito Santo de Deus, em pessoas prudentes, que agem de acordo com a tua mente,
que agem, que tenham a tua mente, que venham agir com a tua mente, que venham agir com a tua presença, em nome de Jesus. 34. A justiça engrandece as nações, mas o pecado, amado, anota isso aí, não é um pecado, não, é o pecado. Toda vez que você vê na Bíblia o pecado, tem um significado aqui bem especial. Então, a justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? O pecado. Israel foi escolhida, meu amado, minha amada, para receber as maiores bênçãos de poder, prosperidade e prestígio em todo o mundo, caso obedecesse às leis de Deus. E nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14. Que eu vou lá mostrar para vocês o título e deixar vocês lerem depois. Vou falar de que está falando isso lá. E os cananeus chegaram a ser expulsos de suas terras por causa do pecado que cultivaram. Levítico 18, Levítico 18, versículos 24 e 25. Israel, contudo, por haver se rebelado contra os mandamentos do Senhor, recebeu a mesma sentença. Aí você pode ir em Deuteronômio 28, versículos 15 ao 68. E depois vocês podem também confirmar em 2 Samuel 12, 10. O pecado. Qual que foi o pecado que entrou no mundo? Com a queda do homem. Gênesis 3:10, se não me engano. Certamente sereis como Deus. Toda vez que você vê o pecado, é o pecado, a arrogância, o homem querer ser como Deus. Amém? Então, para finalizar, creio que já acabou já, mas vamos lá, para finalizar, só em Deuteronômio, fechar com chave de ouro. Vamos ver que o pecado de Israel, foram os exemplos aqui que temos aqui, 28. É um capítulo grande. 28 do versículo 1 até o versículo 14 é as bênçãos sobre os obedientes, tá? É as bênçãos sobre os obedientes. Então, olha lá, aí prosperidade, olha lá. Então, Israel foi escolhido para receber as maiores bênçãos de poder, prosperidade e prestígio em todo o mundo, caso obedecesse às leis de Deus. Deuteronômio 28, do versículo 1 a 14. Como são muitos versículos, eu estou citando para você depois ler na íntegra. Aqui estão as bênçãos. E depois, você pode ver aqui do versículo 15 em diante, do 15 ao 68, as maldições que começam no 15, vai até o 44, depois fim do segundo discurso de Moisés e continua até o 68, que são as maldições. Olha lá. Que são as maldições da desobediência, tá? Então, na verdade, aqui no versículo 34 de Provérbios, você vai ter Deuteronômio todinho. Tem Deuteronômio todinho aqui, ó. 28 todinho, tô vendo aqui, ele todinho. Você tem as bênçãos e as maldições por causa do pecado. E Levítico, vamos lá em Levítico. Levítico
Levítico, abre comigo em Levítico 18. Levítico está depois de Êxodo, versículo 18. Versículo 24 e 25. Não vos torneis impuros como nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Versículo 25. Até a própria terra tornou-se toda impura. Eu castiguei sua iniquidade e ela vomitou seus habitantes. E para finalizar, 2 Samuel 12, versículo 10. Finalizar o nosso estudo de Provérbios, estudando a Bíblia juntos. Amado e amada, compartilhe esse estudo, curta, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Para quê? Para a palavra de Deus ser evangelizada e espalhada em nome de Jesus Cristo. Amém? Para que esses estudos fiquem em evidência para as pessoas assistirem. Amém. 10. 2 Samuel 12, 10. Portanto, agora, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste à minha palavra, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher, ou seja, a desobediência. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, finalizando mais um estudo de Provérbios. Obrigado, Senhor, por estarmos a cada dia subindo um degrau, conhecendo a Tua palavra. Espírito Santo, obrigado por essa ministração, que nós venhamos cada dia mais crescer na palavra do Senhor. E eu oro para que nós venhamos ser pessoas prudentes, que nós venhamos agir de acordo com a Tua mente, que nós venhamos agir com sabedoria, com a Tua presença, em nome de Jesus, Pai querido e amado. E estudando a Bíblia, juntos, finaliza aqui mais um Provérbios de hoje, Provérbios 14, e até amanhã. Uma boa noite e fique com Deus. Beijo grande no coração.